Hoje a gente vai mergulhar fundo num campo de batalha que muita gente nem sabe que existe, mas que é super importante: o cenário de ameaças cibernéticas aqui na América Latina. Nos últimos anos, a região se tornou, sem dúvida, um palco digital bem complexo, onde tem muita, mas muita coisa em jogo. Pois é. Enquanto a vida segue o seu rumo normal, tem uma guerra oculta acontecendo. Ela está sendo travada nas infraestruturas digitais de governos, de empresas e até mesmo na nossa vida. E é uma guerra por dinheiro, por poder e por ideologia. Bom, para a gente entender esse conflito, primeiro a gente precisa saber quem são os principais atores nesse jogo. E como a gente vai ver, eles não são todos iguais, não. As motivações e os métodos são completamente diferentes. Basicamente, a gente pode dividir esses adversários em três grandes grupos. Primeiro, os criminosos, que a gente pode chamar de mercenários, porque estão sempre atrás de grana. Depois, vem os estados-nação, os espiões, que buscam informação e influência geopolítica. E por fim, os rebeldes, os hacktivistas, que usam o que sabem como uma forma de protesto. Vamos começar pelo grupo mais, digamos, direto, os cibercriminosos. Para eles, a América Latina virou uma verdadeira corrida do ouro digital. O objetivo aqui é um só: lucro. E só para a gente se situar, a empresa de cibersegurança CrowdStrike usa uma convenção de nomes para rastrear esses grupos. Quando a gente ouve o termo Spider, por exemplo, eles estão falando de um grupo focado em crime eletrônico, motivado só por dinheiro e que não tem nada a ver com governos. E olha, isso já dá uma ideia do tamanho do problema. A CrowdStrike monitora 6 grandes grupos Spider que ou são baseados aqui na América Latina ou têm a região como alvo principal. Ou seja, fica bem claro que existe uma ameaça bem regionalizada e super estabelecida. A ferramenta preferida desses grupos é o famoso ransomware. É basicamente uma forma de extorsão digital. Eles sequestram os dados de uma empresa, por exemplo, e exigem um resgate para devolver. E essa prática de mirar em alvos grandes e lucrativos ficou conhecida como Big Game Hunting, ou seja, caça de grande porte. E os números são alarmantes, viu? Só em 2024 já foram documentadas 291 vítimas de ransomware na América Latina. Isso é um aumento de 15% em relação ao ano passado. A ameaça não está diminuindo, muito pelo contrário, só cresce. E essa caça tem sido mais intensa em alguns lugares. O Brasil lidera, com 119 vítimas, quase o triplo do México, que teve 45. A Argentina vem logo depois. E essa concentração no Brasil não é por acaso, né? Reflete o tamanho da nossa economia e a infraestrutura digital, o que acaba tornando o país um alvo mais lucrativo. Mas é crucial entender uma coisa: esses ataques não acontecem do nada. Eles são sustentados por um ecossistema clandestino super sofisticado, uma verdadeira economia do crime online, com serviços especializados, desenvolvedores, gente que vende acesso. É um negócio completo. E aqui a gente tem um exemplo bem concreto disso. Esse é o site Creepers and Tools, um serviço de um grupo brasileiro chamado Robo Spider. Eles oferecem o que chamam de Crypter como serviço, que, trocando em miúdos, ajuda outros criminosos a camuflar seus malwares para não serem pegos por antivírus. É um negócio totalmente profissional que acaba facilitando o cibercrime para mais gente. Então, o ponto central aqui é a motivação. Enquanto os spylers querem lucro, o nosso próximo tipo de ator tem um objetivo completamente diferente: poder e informação. Agora a gente entra na tal da guerra nas sombras, no mundo da espionagem e da coleta de inteligência feita por estados-nação. Aqui os ataques são muito mais cirúrgicos, mais estratégicos e, claro, com objetivos de longo prazo. Assim como os Spiders, os grupos ligados a governos também têm seus codinomes. A CrowdStrike usa Panda para grupos da China, Bear para a Rússia, Cholima para a Coreia do Norte e tem até um ator regional, o Ocelot, que é da Colômbia. A atividade desses grupos é toda guiada por interesses geopolíticos, claro. Os atores chineses são a ameaça mais persistente, focando em governos e no setor de telecomunicações. Já os norte-coreanos buscam tanto ganhos financeiros quanto espionagem. Os russos, por sua vez, fazem campanhas bem direcionadas, como o spear phishing que rolou contra o governo argentino logo depois da eleição presidencial. As ações deles são uma fatia pequena do total de ataques, mas são extremamente estratégicas. Isso nos leva ao terceiro e último ator, o hacktivista. Aqui, o hacking vira uma forma de protesto político, um verdadeiro levante digital. A motivação não é dinheiro nem geopolítica, mas sim ideologia.
É uma pergunta que muda toda a perspectiva, não é? E se aquele estereótipo do hacker fosse trocado pela imagem de um ativista digital? Bom, na América Latina, isso já é uma realidade. O coletivo Guacamaya é um exemplo perfeito. As operações deles, que expuseram dados de mineradoras e governos, tiveram um impacto que dura até hoje. Eles não só vazaram informações, mas também publicaram tutoriais de suas técnicas, o que acabou inspirando uma nova onda de hacktivismo na região. E os gatilhos para essas ações são quase sempre eventos do mundo real. Alegações de fraude eleitoral na Venezuela, violações de direitos humanos em Cuba, corrupção governamental, até conflitos internacionais. Tudo isso acaba virando combustível para operações hacktivistas que querem expor o que eles consideram injustiças. Ok, agora que a gente já conhece os jogadores, os criminosos, os espiões e os rebeldes, vamos dar um passo atrás para entender o cenário geral. Quais são as grandes tendências que estão moldando esse campo de batalha digital? A gente vê duas forças em ação ao mesmo tempo. No nível macro, os governos da região estão, sim, fortalecendo suas defesas e colaborando mais entre si. Mas, no nível micro, eles estão quebrando a cabeça com dilemas super complexos e politicamente sensíveis. O que fazer com a tecnologia chinesa em suas redes? Como regular a inteligência artificial? E como lidar com o uso de spyware para vigiar opositores políticos dentro de casa? Tudo isso deixa a gente com uma pergunta final. Com criminosos buscando lucro, nações buscando poder e ativistas buscando justiça, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que os governos tentam se defender, no futuro digital da América Latina, quem vai sair vitorioso? A resposta, pelo jeito, ainda está sendo escrita, linha por linha de código.